Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao podcast Dose Dupla, que estreia hoje comigo, com o Márcio Didier e com o meu amigo Ricardo Dantas Barreto. Após 12 anos, a gente voltando a apresentar um programa, né, Ricardo? Pois é, estivemos juntos por um período, nos separamos e agora Estamos juntos novamente. novamente. E para o nosso programa de abertura, nós estamos trazendo o prefeito do Recife, o novo prefeito do Recife, que está completando um mês agora, Vitor Marques. Como é que está sendo? Antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Primeiro, dizer que é uma alegria participar de um reencontro, né? Reencontro é sempre bom. E aí, hoje, em Dose Dupla, o podcast com o nome é excelente, essa dupla que é sucesso. Dizer da alegria que é poder receber esse convite e ter a oportunidade de falar um pouco do que a gente tem feito pelo Recife, do que a gente espera fazer pelo Recife e aí qual é o nosso sentimento geral. Mas muito obrigado pelo convite. Quase um mês aí de gestão à frente da prefeitura. Conseguiu dormir já, não? Sabe que no meu discurso de posse eu falei lá que queria continuar sonhando muito e dormindo pouco. Pronto, desde então foi só dormindo pouco. Foi um presságio que o senhor fez. Dormindo pouco, mas de fato é um desafio muito grande. A cidade é muito complexa, nós temos diversos desafios e isso faz com que a gente precise colocar 100% da nossa energia para cuidar da cidade. Então, o que for preciso ser feito, com certeza será feito. E aí, nesse período de chuva, principalmente, estamos já dentro da quadra chuvosa, com certeza teremos dias de muita complicação e que vai demandar a energia do time inteiro. Já teve, né? Já teve. Já teve. Logo quando o senhor assumiu, teve um problema de um Foi desabamento. as boas-vindas. Foi o Recife, a quadra chuvosa do Recife, normalmente ela começa na metade de abril, se estende até agosto, são os meses mais chuvosos do Recife. Esse ano específico, só em abril, a gente está hoje no finalzinho de abril, já choveu mais do que 4 vezes o que choveu no ano passado e já muito acima da média dos meses de abril. Então, o sentimento de que a chuva chegou muito forte é porque de fato chegou e chegou antecipado esse ano. Ô prefeito, claro que o senhor agora está na nova função e tudo mais, e a cobrança, o nível de cobrança é muito alto para o senhor. Nos últimos meses, o ex-prefeito João Campos falou muito da questão dos alagamentos, dos pontos de alagamentos. Mas essas chuvas que o senhor agora falou que foram 4 vezes maiores do que... Mas os pontos de alagamento persistem em algumas coisas, a Avenida Recife, a Imbiribeira. Quanto tempo isso aí vai ser sanado através das obras que os senhores estão fazendo? Lembrando que já teve gente que foi pra rua para filmar, dizendo, olha, prometeu, não tá dando certo, não sei o quê. Ou seja, como se a coisa já tivesse sido concluída. Veja, sempre vai ter alguém que vai ali comentar uma coisa ou outra sobre aquele tema. O que é relevante, eu acho que é muito simbólico a gente saber, e aproveitando a oportunidade que a gente tem um pouco mais de tempo para explicar de uma maneira que pode parecer um pouco mais lenta e mais chata, mas eu acho que é fundamental para a gente entender qual é o contexto, principalmente na região onde mais alaga, que é a bacia do Rio Tegipió, principalmente para quem anda muito de carro, Avenida Recife, Imbiribeira, Abdias de Carvalho e, evidentemente, para quem mora ali naquela região. Recife tem 488 anos, a característica geológica da cidade faz com que aquela região seja um alagadiço. Era uma área, antes de ser ocupada, que quando chovia muito, enchia e ficava ocupada pela água. Quando o processo de urbanização da cidade vai preenchendo os espaços, nos momentos de grande chuva, essa água tende a voltar para o seu lugar de origem. Portanto, ela sobe o nível do rio Capibaribe, ele extrapola do rio Tegipió, ele extrapola a sua margem e tem os episódios de alagamento. E aí, quando o João entra na prefeitura lá em 2021, a gente decidiu se mobilizar para estudar primeiro aquela área. Pode parecer simples, mas se fosse uma coisa de fácil solução, você tem dúvida que alguém já teria executado uma obra que tem tanto impacto na cidade? Vocês acham que a gente se sente confortável com a situação daquela? Ninguém se sente, principalmente quem está nas posições de liderança, enfim. A gente fez um estudo hidrodinâmico daquela área. Contratou gente da Holanda, especialistas do Brasil inteiro, gente que fez modelagem para Vietnã, que chove muito mais do que aqui. E aí a gente fez a modelagem hidrodinâmica. O que é isso? Quando chover na cidade, principalmente naquela região, naquela bacia, qual é o impacto direto nessa via? E pode parecer trivial, mas quando eu tenho uma maré alta, maré acima de 1,50, 1,60, 1,90, com a chuva X, qual é o impacto naquela área específica? Por que eu preciso fazer isso? Para eu saber como eu vou gastar o dinheiro.
Não adianta, todo mundo sabe que alaga, mas o que é que eu tenho que fazer com precisão e segurança para gastar o dinheiro público de maneira adequada? A gente fez a modelagem hidrodinâmica dessa área todinha. E aí é que vem o resultado do que deve ser feito naquela bacia. O Rio Tegipió, ele praticamente nasce em Recife e termina em Recife. E tem ao longo dele várias contribuições de vários canais distintos da cidade. Então não tem uma solução que eu diga, eu vou fazer uma barragem aqui no Rio Tegipió e está resolvido. Vou controlar a vazão. O grande ponto dos canais é controle de vazão. Sim. Quanto maior a vazão, maior o risco de alagamento. Então você precisa controlar a vazão. Como é que você faz isso? E aí começam a surgir as soluções. Por exemplo, hoje a gente já tem 2 reservatórios em 2 ruas da Imbiribeira prontos. Eles sozinhos vão resolver? Não vão resolver. Mas nós estamos fazendo mais 5 reservatórios como esse de rua, que ele é feito, pensado apenas para reduzir o pico da vazão no momento da chuva. É como se fosse uma caixa que vai frear a água da chuva. Na Mário Melo foi feito isso. Na Mário Melo foi quase isso. Ali foi uma recomposição da estrutura de drenagem, mas que pelo próprio dimensionamento, o volume que cabe ali também faz com que a água freie. E aí funciona também como uma caixa de retardo. Além desses 7 reservatórios ao todo, quando estiverem prontos, nós vamos ter mais 2 reservatórios, sendo um desses muito grande com estrutura de bombeamento. Aí esse sim vai reservar água para quando passar a chuva ele bombe água para o Canal da Malária. Aí vamos fazer a recomposição e reestruturação do Canal da Malária, Canal de Chesf, Torrões e Sambra. Esses 4 canais serão refeitos. A gente vai fazer comporta com bombeamento em Dancindês, que vai impedir a comunicação da Maré com o Canal da Mauricéia. Porque aí sim, você controlou e fez estrutura de bombeamento, você segura a água, você cria tipo um reservatório no Canal da Mauricéia. Além disso, laje estaqueada da Dom Helder, que a gente sobe a altura dela e faz um reservatório embaixo também. E além disso, parques alagáveis ao longo da margem do Rio Tegipió. Como é que funciona um parque alagável? 90% do ano ele está ali como um parque, é um campinho, uma coisa, e durante esse período de chuva a água enche e ocupa aquele espaço. Então essas obras só funcionam em conjunto. Então, se eu disser para você que esse ano vai chover e está resolvido, não é verdade. Agora, quando cada obra dessa for entregue, ela vai tirando um pouquinho desse alagamento. E quando todas elas estiverem prontas, na maior parte dos casos, na maioria das chuvas que a gente vai ver, o transtorno nessas avenidas, e principalmente para quem mora ali, vai ser resolvido. O prefeito, aí no Então, de caso... fato, é complexo, mas está endereçado à solução. E tem recursos garantidos. Então sobrou para o senhor dar a solução. É uma alegria, né? Poder participar de um momento como esse. Certo. Agora, porque o seu mandato vai até 31 de dezembro de 2028. A gente está em abril de 2026, ou seja... Não tem prazo não, de quando é que ia terminar essas obras. Porque pra gente não cair na repetição de dizer tal dia está resolvido. Porque são várias obras e são obras complexas. Imagina o que é você fazer uma reurbanização de um canal com quase 1 quilômetro. Você tem um desafio construtivo. Agora, a expectativa é que cada obra dessa, quando for ficando pronta, ela vai contribuindo positivamente. Elas têm prazo. O programa dura por pelo menos mais 3 anos e meio. O programa inteiro, Promorá, que é um programa que tem início, meio e fim, ele conclui em 3 anos e meio, mais ou menos. Tem as datas certinhas, mas, de fato, quando cada obra dessa for ficando pronta, vai melhorando e elas, em conjunto, vão funcionando bem. São obras complexas, muito complexas. Certo. Aí, como comunicar a esses moradores de que, olha, o negócio não é caldo de cana, não. Não se resolve de uma hora para outra. Vai ter esse trabalho? Só um parentezinho, até porque o pessoal do Barro tinha uma expectativa muito grande pelo parque alagável lá, mas que, é como o senhor falou, uma coisa complementa a outra. Então, só o parque alagável não resolveu. Mas em várias das chuvas, ele já funcionou. Porque é isso que eu estou dizendo. Em alguns momentos, quando o pico de vazão for gigante, todas essas obras precisam estar concluídas para você dar a estabilidade geral. Mas na maioria das chuvas atuais, a rua que sempre alagava não alagou. Na margem do parque do Barro, entendeu? Sim. Então, assim, cada obra dessa vai... E veja, o que eu acho que precisa, Ricardo, tem que ser muito claro e transparente quando a gente for transmitir informação. Eu acho que vocês viram muito pouco, tanto o João quanto vão me ver criando expectativa desnecessária na população. Então a gente só anuncia obras como essas que a gente está fazendo porque ou já estão licitadas em andamento ou já estão com recurso garantido. Então o que a gente precisa é dar transparência. Veja, a maioria das pessoas que estão ali estão há 40, 50, 60 anos e esperam essas obras e não viram nenhum movimento. Mas hoje, de fato, a gente tem obra em andamento que as pessoas nunca viram ali. A gente tem projeto contratado e explicado, porque dentro da lógica do Promorá a gente faz escuta ativa em todas essas comunidades. Então tem uma dinâmica de quem mora ali
participa ativamente do processo de escuta do Promorá. E a gente começa também a iniciar essas obras e vamos mostrar e explicar. Por isso que eu tento gastar a maior energia que eu posso para explicar tentar de maneira clara explicar como são essas obras, para não gerar uma expectativa que não corresponda com as pessoas e também para evitar que pessoas que não entendam ou por maldade cheguem ali para poder mostrar uma coisa que se repete há 200 anos. Não, porque hoje todo mundo é arquiteto, é médico, é psicólogo, é tudo, né? Até os nossos coleguinhas de imprensa agora parece que fez mestrado em tudo que é área, né? Eu mesmo não, viu? Tá bom. Continuo no meu canto aqui, sei muito pouco, inclusive. Mas vamos lá. Quem tem boca fala o que quer, mas da minha parte vai ser sempre com técnica e engenharia sempre na prioridade, na linha de frente das decisões. Então, tudo que a gente está fazendo é baseado em ciência, engenharia principalmente, para que essas obras, o nosso recurso seja gasto de maneira efetiva. Incomoda o senhor essa oposição da forma como é feita, digamos assim, que a moda é lacrar através de um vídeo. O senhor, logo na posse, teve um vereador que botou um telefone na cara do senhor, e o senhor até, todo mundo disse, ele conseguiu sair muito bem dessa coisa, mas incomoda a forma de ação da oposição, de querer lacrar sem ir aos detalhes, como o senhor está explicando aqui? Eu não me incomodo, nunca vou me incomodar com o papel da oposição, que inclusive é fundamental dentro do conceito democrático. O que eu sempre prego e sempre vou pregar na minha vida, porque foi assim que eu aprendi, é respeitar as pessoas, seja ela quem for. Temos que respeitar todas as pessoas, as mulheres, crianças, idosos. De mim, vocês só vão ouvir e esperar muito respeito. Então, eu levo isso para a vida inteira. Aí, quem quer, fala o que quiser, mas o que não dá é tentar passar para as pessoas uma coisa que não é verdade. Então, quando você vai e fala uma informação que não condiz com a realidade da região, essa coisa não pega. Então, por isso que me incomoda. Na verdade, o recifense, eu tenho certeza que quem está em casa nos assistindo, ou tem uma obra muito perto da sua casa, ou quando está indo de casa para o trabalho, viu uma grande obra da prefeitura, ou já foi num parque que a prefeitura fez, ou já acessou uma vaga de creche que a prefeitura criou nos últimos anos. Então, de fato, o trabalho da prefeitura está muito espalhado na cidade. Então, a gente tem muito o que mostrar e tem muito o que falar. Então, toda vez que eu estou na rua, as pessoas vêm comentar alguma coisa que foi feita da prefeitura, ou que está para fazer, ou está fazendo. Então, tenho tranquilidade total de poder rodar a cidade aí com a cabeça levantada. Prefeito, o senhor foi chefe de gabinete, vice-prefeito, acumulando com o cargo de secretário de infraestrutura e agora é prefeito. O que é que muda sair desse bastidor para sentar na cadeira de titular? E agora? Veja, ser prefeito de uma capital é sempre uma responsabilidade gigantesca, né? Com certeza a maior responsabilidade da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, como eu tive a oportunidade de estar muito próximo de João e cuidando com muita responsabilidade de muitos temas na prefeitura, eu tenho a tranquilidade de poder dizer que conheço da gestão e sei como as coisas funcionam. Isso é meio caminho andado para você ter tranquilidade ao governar. Então, quando você consegue montar uma equipe que, desde o princípio, inclusive eu acho que essa é uma das grandes marcas de João, do ponto de vista de gestor, João sempre deu muita autonomia à equipe. Então, ele primeiro trouxe uma turma muito jovem, uma turma que talvez não tivesse tanta experiência dentro do serviço público, mas deu muita autonomia. Então, a gente conseguiu conquistar coisas que eram impensáveis, porque ele dava essa autonomia para a equipe trabalhando, evidentemente, como líder desse processo. E eu tinha essa oportunidade também de ter muita autonomia e cuidar das coisas ali na prefeitura. Então, do ponto de vista operacional do trabalho, para mim é muito tranquilo. É evidente que o fato de estar com o prefeito é uma responsabilidade muito maior. E eu tenho feito isso, respondendo isso com muito trabalho, que eu acho que é isso que as pessoas esperam. É de alguém que vai trabalhar muito pela cidade, assim, que nunca pare com um problema e que o tempo inteiro esteja tentando resolver. E o balanço desse primeiro mês? Acho que a gente conseguiu continuar com o ritmo acelerado. Eu acho que é isso que as pessoas esperam da gente, esperam da gestão do prefeito João Campos. Tanto é que fomos reeleitos com uma votação histórica na cidade, quase 80% dos votos, e as pessoas esperam que o ritmo seja continuado. E aí eu tive a oportunidade de rodar muito o Recife, de fazer entregas importantes para a cidade, de requalificação de unidade de saúde da Família Mais, a de número 78 na cidade, que a gente amplia a cobertura da atenção básica, inauguração de pavimentação de ruas, vistorias e muitas visitas às obras. Ontem, por exemplo, tive
historiando a creche de Campo Grande, que era um sonho antigo. Então, meu sentimento é muito positivo. Acho que a gente teve a oportunidade de rodar muito na cidade. Tive a oportunidade também de conversar com todos os vereadores. Estou fazendo uma rodada com todos eles na prefeitura para reafirmar nossa transparência, nosso diálogo permanente com todos eles. Tive a oportunidade também de dar algumas entrevistas, poder conversar com as pessoas, apresentar um pouco do nosso trabalho. Então, acho que tem sido um mês, de fato, muito proveitoso. O senhor contou que foi na Tamarineira e um cidadão não te reconheceu. Já começou a ser reconhecido na rua? Já. Essa é a parte que eu brincava ali, que é a parte boa de não ser tão conhecida ainda. Porque as pessoas são sempre muito transparentes. Eu estava visitando o Parque da Tamarineira com meus 2 afilhados, estava sozinho, com minha afilhada e meu sobrinho. Tava lá brincando, e quando tem uma novidade na cidade, normalmente as pessoas gostam ali de conversar, falar alguma coisa do parque. E aí tinha um casal, 2 pessoas lá com 2 cachorros, enfim. E aí ele disse: rapaz, ficou ótimo esse parque. Agora, como é que a turma faz um parcão e não bota um lixeiro aqui perto? Olha o lixeiro ali. Aí apontou, tava uns 30 metros assim. Aí ele disse: se eu for levar agora o meu saquinho de lixo, eu vou ter que deixar aqui o cachorro. E agora, o que é que eu faço? Aí eu, caladinho, né? Fiquei só ouvindo. Sim. Aí ele disse: e também outra coisa, podiam ter botado uma torneira aqui, né? Porque se sujar a mão, como é que a gente lava? Sim. Aí quando ele ia saindo, eu disse: pô, deixar que eu vou resolver. Aí ele disse: se tu trabalha na prefeitura? Aí eu me abri, né? Comecei a rir. Aí eu disse: eu sou o prefeito. Aí ele: rapaz, me perdoa. Eu disse: não, eu gosto de ouvir mesmo. O lixeiro tá resolvido e a torneira eu acho que também tá pra resolver já. Agora, essa questão, o senhor sabe que vai e várias comparações serão feitas, né? Primeiro com o João Campos, pelo estilo dele, o estilo expansivo, e algumas vezes até fazendo a dancinha. Eu até pensei que o senhor fez alguma para a dança da chuva, porque só fez chover desde que assumiu. Mas essa comparação vai haver com o João Campos e vai haver também com o Geraldo Júlio, que era um técnico que assumiu a prefeitura do Recife. Como é que o senhor encara essa questão das comparações? Veja, é super natural que existam comparações, mas o que eu acho que é mais importante do que a comparação é o que a gente faz enquanto gestor, que essa é a prioridade. E aí cada um tem seu jeito, forma de falar, forma de se expressar. João é um cara extremamente leve, super agradável, e o mais importante de tudo é que João se mostra como ele realmente é. Então João não é um cara que faz aquilo para aparecer na filmagem, tudo. E João é um cara feliz, leve, brincalhão. E o que eu vou fazer é ser exatamente como eu sou. Trabalhar muito e poder conversar, ouvir as pessoas. Mais contido. Aí é a opinião de cada um. Mas eu vou ser exatamente como eu sou na minha vida, que eu acho que é isso. As pessoas não esperam que nenhum gestor público seja um personagem que ele queira parecer o que ele não é de verdade. E pra mim é natural. Veja, eu preciso ser quem eu sou e eu vou ser quem eu sou sempre. Aqui em Pernambuco tem alguém que faz isso? Não sei, você acha que tem? Não, tô perguntando. O prefeito, deixa voltar um pouquinho para o administrativo, antes de a gente entrar na seara política, que a gente vai falar um pouquinho da política também. Um outro problema que as pessoas falam muito, que quando a gente conversa e tudo, são os moradores de rua, não é? Diz, porque a prefeitura não resolve a questão dos moradores de rua. Vamos começar logo pelos moradores. A prefeitura tenta tirar os moradores, não é isso? Ou não? Tem ambiente para eles ficarem e tudo. Isso é bom deixar claro. Esse é um tema que é muito importante e relevante para que a gente não desvirtue uma situação que é grave. E não é exclusividade da cidade do Recife, para não parecer que aquilo não é um problema do Recife, não, mas de fato esse é um problema mundial que foi intensificado depois da pandemia. Então o que é que você tem? Uma situação de moradores de rua em várias cidades do mundo inteiro, principalmente as grandes cidades, e o Recife não é diferente disso. Aí você pergunta: certo, e o que é que a prefeitura fez? No ano que a gente chegou, em parceria com a Universidade Federal Rural, a gente fez um censo para entender quem são aquelas pessoas e qual deve ser a abordagem. E aí, para você ter ideia, de todos os moradores de rua da cidade do Recife, 50% são de fora do Recife, que vêm por algum motivo, seja um abandono familiar, um problema com droga, enfim, diversos fatores. E aí, o que é que a gente precisa? Atenção a essas pessoas, cuidado. Então, a gente mais do que dobrou o número de atendimentos de saúde para essas pessoas. E, principalmente, que eu acho que é o grande programa da prefeitura, que é o Recife Acolhe. E, normalmente, são programas que as pessoas não veem tanto, porque não é algo que seja palpável. Você vê a pessoa numa barraca no meio da calçada. Isso aí que é o que eu digo sempre. Se para você que tá vendo, você se incomoda, imagine para quem tá vivendo naquela situação. Então a prioridade da gente é cuidar dessas pessoas. E aí o que é que a gente fez com o programa Recife Acolhe? Que ele tem diversas frentes. Além do cuidado, tem a linha da empregabilidade.
O que é isso? A gente abriu diversas vagas de emprego dentro dos contratos da prefeitura, principalmente no setor de limpeza urbana, para que aquelas pessoas pudessem garantir uma renda. Remuneração. É simples, não. Tem muito abandono, tem muito abandono. Mas a equipe do social, da Secretaria de Assistência Social, fica acompanhando de muito perto. E a gente tem diversos casos em que essas pessoas, de fato, conseguiram ascender. E a gente acompanha o processo inteiro até que essa pessoa caminhe com as próprias pernas. Agora, recente, há pouco mais de 6 meses, e eu devo lançar nos próximos dias, outro programa que chama-se Pão e Letra, dentro do Recife Acolhe, que a prefeitura paga uma bolsa para que os moradores em situação de rua, acho que são 50 moradores, possam fazer estudo, possam aprender. Aí já adultos, né? Já adultos, para que eles possam receber para estudar. E a gente faz em 3 fases. Um primeiro que é tipo um letramento digital, para quem um letramento básico. Depois a gente faz uma capacitação melhor e depois na linha de uma formação técnica para serviços que demandam pouco estudo, no final das contas, mas é um programa que dura um pouco mais de um ano e recebendo uma bolsa. E a gente, em contato com todas as linhas que a gente pode na prefeitura, a gente também trabalha para que essas pessoas saiam empregadas. Então, de fato, é um trabalho de formiguinha. A gente tem pousadas locadas para essas pessoas do MIRES, tem os centros de acolhida, que essas pessoas podem tomar banho, almoçar, refeições. Veja, tem uma grande retaguarda da prefeitura para dar melhores condições. Agora, de fato, é uma situação complexa de todas as capitais brasileiras. Porque o morador tem que aceitar. Tem que aceitar. Né? Não pode não tem nada compulsório. Não pode ser compulsório. É algo que precisa, de fato, de muita energia, muito pessoal e muita capacitação para que você reverta uma situação que já é muito complexa, entendeu? Prefeito, nos bastidores a gente estava conversando aqui sobre mobilidade. E o senhor estava até colocando algumas soluções para tirar o trânsito ali da Agamenon Magalhães. Está sentado na cadeira agora de prefeito. O que é possível fazer para reduzir diminuir, né, esse engarrafamento que a gente vê principalmente nas principais vias aqui de Recife? E aí o senhor estava citando um dos exemplos que era justamente como tirar carro da Agamenon Magalhães. Perfeito. Veja, acho que contextualizando uma cidade como Recife, você tem, primeiro, barreiras naturais que são os rios da nossa cidade. Então é natural que grande parte das soluções passem por novas conexões. Por exemplo, quando a gente inicia agora, tem 2 exemplos muito claros. A gente acabou de concluir a ponte que liga Areias a Imbiribeira. Sim. O rio Tegipió, ele basicamente tem 3 grandes travessias apenas, por incrível que pareça. É um rio que corta grandes bairros da cidade, mas de grandes travessias, 3 localidades. Quando a gente faz uma ponte como Areias em Imbiribeira, a gente está aumentando e muito a capacidade de criação de novos caminhos. O que é isso? Além de dar essa nova oportunidade, eu estou tirando carro de outras vias que já estavam saturadas. A mesma coisa vai acontecer agora com a ponte Cordeiro Casa Forte, que tem a mesma lógica na lógica lá atrás das perimetrais da cidade. Sim. Hoje, no trecho do Rio Capibaribe mais adensado, não é que você atravessa apenas em 3 posições, mas em grandes corredores, você atravessa na Agamenon Magalhães, na Torre e na BR-101. Então, essa conexão vai tirar carro da Torre, que é super saturado, quem passa lá sabe, e também vai tirar carro da BR-101, porque eu estou criando novas conexões e que a partir daí podem surgir linhas de ônibus, enfim. Então, tem muita obra de infraestrutura, mas tem que ser feito com estratégia. Quando você faz isso com estratégia, aí de fato você consegue tirar o carro que está passando por um lugar, que agora ele vai precisar não passar mais. Inclusive, na Agamenon, por incrível que pareça, essa ponte Cordeiro Casa Forte, ela vai ajudar a tirar carros da Agamenon Magalhães, porque você vai fazer uma conexão desde a Avenida Recife até a região de Casa Forte e os morros da Zona Norte. Sim. Também, sem necessariamente ter que usar um Agamenon Magalhães da vida ou a Torre, Afogados, enfim. Então, são obras que precisam ter estratégia, obras grandes, de grande porte, de infraestrutura, para fazer com que você crie novas opções. Aqui eu falava há pouco sobre a Agamenon Magalhães, uma das alternativas é a gente tirar o fluxo que vem direto da Abdias. A Abdias, ela que chega do interior, com todo mundo que vem dali, cai diretamente na Agamenon Magalhães. Então a gente precisa criar alternativas. Tem um plano que já está em andamento, começando pela Teófilo Wurtz, e mais na frente, que inclusive estava dentro do projeto aprovado para o restauro da Ilha do Retiro, tem uma via que vai conectar ali por trás da Ilha do Retiro e que vai diretamente para o coque, enfim, e você tira daquele trecho final na frente do Português. De fato, é algo que precisa ser trabalhado, porque é um projeto longo, né? A própria aprovação do projeto da Ilha do Retiro do Esporte é algo que
pode demorar E são a locais que executar, não mas... dá para fazer viaduto nem ponte, né? E também, assim, uma obra de um viaduto de um ponto é uma obra muito cara. Então, nem sempre você vai ter grandes obras de infraestrutura. Inclusive, tem pequenas intervenções que você faz que são mais baratas e que também têm um impacto muito grande. Aí, para isso, você precisa usar inteligência, enfim. Por exemplo, a gente lançou, eu e João, recentemente, o DDI da João de Barros. É uma obra que deve, se tudo caminhar bem, daqui a 2, 3 meses ela já deve estar iniciando. O que é isso? A gente alarga o pontilhão e faz o que chama, é o DDI, né? Diamante invertido. Você joga o fluxo para o lado, aqui, e você cria novas conexões que antes não existiam, mas isso observando os caminhos que as pessoas hoje fazem. Então, quem vem da região do Espinheiro, que quer ir para Olinda, que vem por baixo, a pessoa precisa fazer o retorno lá no Procap, Sim. fazer o balão e voltar. Com o diamante invertido, que você inverte o fluxo, essa pessoa vai poder seguir diretamente para Olinda. A mesma coisa, quem está voltando de Santa Amaro e quer ir para Graças, Agamenon... Eu vi os senhores explicando isso aí. Eu sou meio tapado para entender essa coisa. Eu não entendo muito bem, não, como é que vai Mas bem, fazer isso. só para resumir, é uma obra que vai custar, sei lá, 2, 3 milhões de reais. Não se compara a uma obra de 100 milhões, que é uma ponte, mas que vai ter um impacto muito grande naquele ponto Que vai específico. ter mão inglesa e tudo. Então, de fato, assim, tem só uma cidade como Recife, que é muito adensada, muitos prédios, é muito carregada. Muita gente que trabalha em Recife não mora em Recife, e isso faz com que você tenha a cidade, de fato, mais adensada, e você tem que ir pensando soluções, tanto grandes soluções como soluções pontuais, para ir resolvendo problemas tanto interbairros como intrabairros. Porque um grande problema que a gente vê também nessa questão de mobilidade, que isso aí é uma coisa crônica que você não vai resolver. O senhor falou em tirar carros. Tirar carros, você tinha que ter um transporte público decente. E você não tem um transporte público decente, não é? A gente tem uma quantidade de ônibus insuficiente até para a população de hoje. Você não tem um serviço de metrô, como você tem em grandes cidades e tudo. Então, me parece uma tarefa meio inglória, né? Você tentar resolver essa questão do trânsito, né? Mas de fato tem que fazer alguma coisa todo dia. Não pode ficar parado, tem que sempre estar investindo. Então, foram 2 grandes pontes entregues pelo prefeito João Campos, além da Ponte do Arruda, Ponte do Rio Morno. São 3 pontilhões em Setuba, o último deve estar ficando pronto nos próximos dias. Pontilhão da Amélia, 2 pontilhões em Monte Verde. Então você não pode parar nunca. A obra iniciando da Ponte Cordeiro Casa Forte, já está lá mobilizada a empresa, e a gente tem que ficar num trabalho permanente do ponto de vista de infraestrutura. Então não pode Prefeito, parar nunca. nesse primeiro mês, o que foi que avançou em termos de centro do Recife? Porque o ex-prefeito João Campos saiu, mostrou um projeto bonito, danado, ali na Guararapes, com participação da iniciativa privada, incentivo de IPTU, ou seja, para reocupar o centro. Nesse primeiro mês que o senhor está, avançou em alguma forma? Perfeito, essa é uma excelente pergunta. Inclusive, estou pessoalmente muito animado com o centro do Recife. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar que tem um pouco mais de tempo para explicar qual é a ideia e a lógica do que a gente está pensando para o centro do Recife. Se hoje você disser, o centro está abandonado, o centro está esquecido, certamente não teve um motivo só que aconteceu. Isso é do processo urbanístico de uma cidade e de como as coisas vão acontecendo. E que acontece em outras capitais. Que acontece em outras capitais, enfim, é um processo que existe. E aí o que é que a gente precisa fazer para recuperar? Lembrando, os imóveis do centro são imóveis, na maior parte dos casos, são imóveis privados que têm um dono e que esse dono tem uma responsabilidade. A gente, quando entrou, criou o Recentro, que ela é uma instância de escuta. Ele é um primeiro canal em que todo mundo que quer falar alguma coisa do centro sabe a porta que vai bater. Isso é importante porque, para primeiro, você credibilizar e mostrar que o poder público tem um interesse em cuidar do centro. E aí a gente dá um novo passo. Incentivo de IPTU, ITBI, o ISS, que já tinha a redução natural do território. A gente dá esses incentivos para que você estimule. Aí colhe resultados. Hotel Motor by Hilton ficou pronto, o Moinho ficou pronto, o Hotel Marina, que a gente ajudou a cuidar de perto, ficou pronto. Você já vê acontecendo, né? Isso é emprego, renda, o Porto Digital batendo recorde de emprego, mais gente trabalhando no Porto Digital, mas precisava ir além. Para resolver qualquer centro como esse, precisa que as pessoas morem. Tem que morar. Se não morar, você pode ter um dia muito cheio e uma noite abandonada, e algumas operações como farmácia, padaria, mercado, restaurante não se fixam no local. E aí, dentro da lei de uso e ocupação do solo, que foi aprovada no ano passado, inclusive por unanimidade, que isso é um recorde das capitais, como é que uma lei urbanística é aprovada por unanimidade? A gente fez um trabalho a muitas mãos, com muito diálogo, conseguiu que ela fosse aprovada por unanimidade. Certo, mas o que é que muda na vida do recifense?
essa lei, ela tem a prioridade dela é fazer com que o Recife dê prioridade à moradia, principalmente a moradia incluída no Minha Casa Minha Vida. E lá no centro, especificamente, a gente colocou um dispositivo que já é testado em outros lugares do mundo e do próprio Brasil, que quem fizer, a gente tinha uma opção, tá? De quem construir no centro, se pagasse e pagasse uma outorga para construir mais em outra cidade, a gente poderia receber o recurso. A gente decidiu vincular. Se você construir no centro, entregar uma unidade habitacional fazendo retrofit de prédio antigo, histórico, abandonado, você leva o potencial construtivo para outras áreas da cidade, especificamente na área do Pina. Hoje, ali, Pina é um pedaço de Boa Viagem. Se você faz isso, por que tem que fazer isso? Para que a conta feche do lado de cá, que não fechava lá no centro. E o que a gente tem visto, e que vocês vão me ver falando muito nos próximos meses, são grandes negócios sendo fechados na região da Guararapes, na região da Ilha do Recife Antigo. Prédios inteiros vão ser comprados do zero e vão ser retrofitados. E o que para mim é a cereja desse processo é que, se enquadrar ele no Minha Casa Minha Vida, qualquer uma das faixas que vai ali de 3 a 10 mil reais, o potencial construtivo ele pode ser levado até 3. Então, se você construir Minha Casa Minha Vida no centro, para que você garanta que vai ter... construir ou reformar? Reformar, né? É que eu digo construir é porque é uma construção, mas um retrofit desses imóveis, se você retrofitar no centro, você leva mais potencial. E a gente está extremamente animado. É lógico que isso não é amanhã que vai estar tudo retrofitado, está tudo bonito, enfim, mas é um processo que está endereçado. E nesse mês, o que foi aconteceu? Que está muito... Veja, se a aquisição Você de tá alguns... caldo de cana, que ele faz caldo de cana. Se eu lhe disser que em algumas semanas a gente vai ter aquisição de 4 ou 5 prédios na Guararapes, talvez essa seja a maior entrega dos últimos anos na cidade. Agora, eu não posso dizer isso, porque quem está comprando é o privado de outro privado, né? Agora, a gente tem acompanhado todo esse processo. Agora, prefeito, Sim, só para concluir, nesse meio tempo, a gente lançou, pelo menos na ilha, a gente lançou um grande programa de requalificação de calçada e embutimento junto do Porto Digital da fiação de rede lógica, que é 80%, 90% da fiação que está ali. Essa obra está avançando rapidamente. Daqui a pouco também vocês vão ver a gente tirando fio de internet do... Deixa botar água aí, porque ele falando que só também tem que tomar uma aguinha, né? Agora, prefeito, veja só, durante a campanha teve um debate lá na Sinduscom sobre essa questão de ocupação do centro e tal, e um dos participantes levantou uma questão, disse, olha, não adianta a gente querer ocupar o centro com, vamos dizer, Minha Casa Minha Vida numa classe mais baixa, teria que ser classe média. Não corre o risco não de acontecer isso, porque questão de consumo, de tudo mais, de fixar e tal. Acho que vale falar disso, que é o seguinte, primeiro de tudo, por que a gente fez esse olhar da moradia na LUOS? Isso é fundamental, que dentro da legislação urbanística você tem que juntar todos os interesses de uma cidade, certo? Sim. Principalmente uma que vai ser aprovada na unanimidade, numa Câmara que a gente sabe como dá. E por que a gente está fazendo isso? Precisa ter um motivo. O Recife perdeu população de um censo para outro. Isso precisava ser identificado. E aí você vai estudar. O que foi isso? O que é que aconteceu? Quem são essas pessoas? Parênteses, perdeu mesmo ou foi um censo mal feito? Aí tem que acreditar no censo. Se não acreditar no censo, é melhor... Que é a base de tudo, né? Tem que acreditar. Então, veja, com o nosso olhar, de onde essas pessoas saíram? Principalmente da área periférica da cidade. E quem eram essas pessoas? Jovens, primeiro emprego, pessoas que estavam ascendendo na vida, que moravam na periferia, que agora tinham condição de comprar um apartamento, principalmente do Minha Casa Minha Vida, e que não tinham a oportunidade de ter esse empreendimento no Recife, porque as condições não eram favoráveis. E aí, por isso que o nosso foco foi na moradia. A moradia ela é fundamental para que a pessoa não seja punida por ascender na sua própria cidade. Isso, e lembrando que essa pessoa continua trabalhando e usando os serviços do Recife. Então, o nosso foco foi em facilitar. Quem quer fazer Minha Casa Minha Vida? Eu falei do centro especificamente porque está vantajoso fazer no centro. Mas, para vocês terem uma ideia, um dado que no último encontro, inclusive, da ADM, Sinduscom, o dado que eles passaram é que só aprovado Minha Casa Minha Vida para este ano, lançamentos do Minha Casa Minha Vida esse ano, das faixas 1, 2, 3 e 4, que vão de 2 mil e pouco até 10 mil reais, só dessa faixa, os que são lançados este ano, o número é maior do que os últimos 15 anos no Recife, por conta da legislação urbanística que foi feita. Então, assim, esse olhar para a moradia, ele precisa ter uma explicação, e a gente não faz isso da cabeça, né? Faz isso olhando para dado,
e entendendo o que é que, do ponto de vista de município, dentro da nossa responsabilidade, a gente pode favorecer para que esses empreendimentos de fato aconteçam, entendeu? No mesmo jeito que houve a degradação do centro ao longo dos anos, vai ter que ter a reocupação e também vai demorar um pouco também, não é? É isso, não é um passo de processo, mágica. é um processo, Aham. mas que precisa ter confiança. Por quê? Não é só, eu quero retrofitar esse prédio aqui. Normalmente esses imóveis podem ter problemas no judiciário, eles podem ter problema de dívida, uma série de iniciativas que aí a prefeitura também tem que chegar junto para pegar na mão de quem quiser empreender no centro, para dizer, eu vou lhe ajudar até você conseguir executar o que a gente quer, que é moradia no centro. Pronto, aí, prefeito, o senhor está com um mês. Eleição tem mês de outubro. Está apoiando o João Campos. Até lá, a prefeitura vai ser a grande vitrine para o candidato do PSB, João Campos. Claro que ele vai fazer as promessas para o estado todo, nem de Recife até Santa Filomena. Mas a vitrine vai ser o Recife. E aí, queria saber como é que está preparado ou se preparando justamente para isso, para garantir que o Recife seja a grande base para que o João Campos tenha a chance de ser eleito governador de Pernambuco. Eu acho, Ricardo, que mais do que esse olhar de que o Recife e a prefeitura são vitrine, eu acho que o que João fez enquanto prefeito é o que é mais importante dentro de tudo isso. O nosso trabalho ele é um trabalho de continuidade. Então, o que as pessoas viam acontecer vão continuar vendo. Mas o que eu acho que é fundamental é que João vai poder mostrar o que ele fez nesse curto período de tempo. Eu acho que isso é que é prioridade. Assim, é ele poder transmitir tudo aquilo que foi conquistado na cidade em pouquíssimo tempo, se você for olhar numa janela temporal aí do que foi realizado, aí ele vai poder mostrar isso no estado. E a prefeitura, é evidente, a gente vai seguir firme, trabalhando muito e mostrando para as pessoas que esse é um grupo coeso e que é um trabalho de continuidade. O senhor faz a avaliação do governo do estado, como está a situação do estado? Veja, eu prefiro que as pessoas falem Uhum. por si, mas eu acho que Pernambuco pode muito mais. A gente viu como foi Pernambuco lá atrás com o Eduardo, inclusive a gente viu o que João fez em 5 anos e 3 meses. Eu dizia no discurso de inauguração do Parque Governador Eduardo Campos, que por vezes a gente pensa que essas obras agora são muito fáceis, porque a gente passou a acreditar que ações como o Parque da Tamarineira, que era um sonho de sei lá quantos anos, virou realidade rápido, que o Parque Eduardo Campos, que era uma área completamente isolada e abandonada da cidade, virou realidade, com uma ponte Areias em Biribeira, que muito antes de eu e João nascer, já se dizia, essa ponte está aí para nascer, com uma pavimentação de 200 ruas, que na maior parte dos casos, quando a gente chega, as pessoas dizem, eu achava que eu ia morrer e não ia ver essa rua sendo pavimentada. Como triplicar o número de vagas de creche. Isso não é singelo, não faz isso. Eu quero triplicar o número de vagas de creche, bate uma palma e agora tá os alunos dentro da sala comendo todas as refeições do dia. Não faz isso se não tiver capacidade de gestão e capacidade política. João hoje senta na primeira fileira da política brasileira e sabe usar o capital dele político não para perseguir adversário, mas para conseguir as coisas para a cidade. Eu acho que esse sentimento é que o pernambucano espera ver Pernambuco retomando, que é o que viu lá atrás com o Eduardo. O senhor falou aí de temas bastante sensíveis, né? O senhor falou de ruas, falou de creches, e a governadora tem um programa de creche, prometeu entregar 250 creches, está tendo dificuldade para entregar algumas, mas fez um projeto grande de reestruturação de estradas. Então vai ser esse embate da comparação de um com o outro durante a campanha? O senhor acredita que vai acontecer isso? Eu acho que muito mais do que a comparação fria da obra, que não é uma coisa que é saudável, mas é como fazer, a forma de fazer, como executar, quem é melhor gestor, quem executa mais. Aí sim você vai poder ter um critério de comparação mais real. Para vocês terem uma ideia, o número de vagas de creche que foi criado na cidade, só em 24 e 25, pode ser que eu esteja enganado, o Recife criou 40% das vagas de todas as capitais brasileiras. É um negócio, de fato, muito gigantesco. Isso aí só faz isso capacidade executiva de gestão. Aí não tem segredo. Então, veja, se você prometer alguma coisa, se você faz um compromisso com a população, tem que executar, tem que executar. Então, só executa se souber tirar do papel. E aí é cobrança, ir pra cima, é resolver, é bater na porta certa em Brasília, é cobrar da equipe, é cobrar de todo mundo, é fazer com que as coisas de fato aconteçam, entendeu?
O senhor está falando aí que vai ser essa comparação do que foi feito. No entanto, se fala muito que o João Campos ele montou uma chapa lulista para atrair esse voto da esquerda. Então, eu quero saber a sua opinião. Vai ser uma eleição, uma campanha mais política ou mais administrativa? Eu acho que ela vai ser 50-50, por assim dizer. É uma eleição que, primeiro, acho que precisa ter nitidez política. Você precisa olhar para os candidatos e enxergar o que é que aquela pessoa pensa. Não dá para você olhar ali e dizer, será que essa pessoa pensa isso ou pensa aquilo? E eu acho que João está fazendo isso muito bem feito, tendo nitidez política do que ele defende, do que ele acredita, qual o caminho ele quer seguir. Isso eu tenho muita segurança do que ele está fazendo. Mas é evidente que as pessoas também vão observar o perfil de gestor de cada um. É natural que isso aconteça. Mais alguma coisa, Ricardo? Porque já tomou uns 4 litros de água aí, o bichinho não consegue parar de falar. Eu bebo muita água, Mas é bom. Mas tem mais água aqui. O que não falta aqui é água. O senhor faz física, não faz? Faz física, né? O que é física, homem? Física. Pronto. Aí Faz, né? Aí faço, veja, vez por outra eu faço. Consegue ainda? Eu faço uma atividadezinha física. Arte marcial também tô começando. Karatê. Karatê, Mas o tempo tá curto demais, rapaz. Eu tô falhando, inclusive. Mas sempre que eu posso, eu faço alguma atividade casado física. E tem 2 filhas, né? Não, queria muito ter, mas ainda não tenho filho, não. Casei em 2024. Casou em 2024. Um ano e pouco. Duda tá terminou agora a residência médica tá? pediatra pela Federal. João casou com uma mulher que mora em São Paulo. O senhor tá casado, mas com uma mulher mora aqui. Mas como é que é essa vida de prefeito Veja, e família? Duda também tem Duda tem uma agenda extremamente corrida. Por exemplo, hoje ela tem plantão, amanhã ela tem plantão de novo. Eu saio de casa, às vezes ela sai mais cedo que eu, às vezes eu saio mais cedo que ela. Então tem dia que eu nem encontro com Duda ao longo do dia inteiro e quando eu chego ela tá no plantão. Acho que a gente também tá na idade de poder gastar essa energia grande para cuidar também do trabalho, da vida pessoal. E vai dando certo. Vamos fazendo. Então, agora também, quando eu tô em casa, eu aproveito o máximo que eu posso para realmente estar presente, né? Não fico no celular, não fico fazendo coisas que não sejam dando atenção. Umas férias nem pensar, né? Casa. Não, agora não. Férias agora só depois da eleição. Né? Também antes disso não dá para tirar, não. E como é que vai dividir esse tempo de prefeito e esse apoio a João Campos? Veja, o que as pessoas esperam é que a gente tome conta do Recife. Essa é a prioridade máxima. Cuidar da cidade, não pode ser nada diferente disso. Agora é evidente, no espaço que eu puder, no tempo que eu puder, eu vou contribuir muito em tudo que eu puder com o João. Ô prefeito, o senhor disse aí que larga telefone, larga tudo, mas tem algum hobby que o senhor alimenta? Tem. Recentemente agora eu tô organizando uma coleção de disco de vinil. Eu sempre gostei muito de música, muito, sempre fui fã de música DJ? De qualidade. Hã? DJ? Não, é só ouvir só. A minha arte é de ouvir. E aí eu consegui organizar. Teve um grande amigo meu que fez uma doação de alguns discos que ele tinha em casa guardado e eu tô organizando essa coleção. Então, de fato, é algo que eu gosto muito. Normalmente qual ritmo que você gosta mais? Eu gosto de tudo, mas principalmente eu gosto muito de MPB. Lá atrás, antes ainda, eu gosto de bossa nova e de músicas brasileiras em geral. Então eu gosto de tudo, eu ouço tudo, mas principalmente no vinil, que é o que mais tinha da época também, músicas MPB, Roberto Carlos, enfim. Sim. E aí a gente para escutar lá em casa, normalmente eu reúno os amigos pra poder ouvir e tô o tempo inteiro só ouvindo mandou pegando uma dose dupla. Pegando disco duplo, é melhor. Pelo perfil do senhor, eu pensei que o senhor gostasse de um heavy metal, uma coisa mais pesada. Não. Eu mais uma vez, eu gosto de tudo, mas minha preferência é MPB, inclusive algumas mais recentes. Por exemplo, acabei de receber um álbum novo de Gilsons. Sim. Que é um álbum extremamente sucesso. É da família de Gilberto Gil. Tá fazendo sucesso e tá no vinil também, né? Porque tem muita coisa que não veio pro vinil e tem as mais antigas que eu tenho. Eu tenho um disco, por exemplo, Construção, de Chico, que eu acho que era da edição original, de 71, se eu não me engano. O disco original da época. Mas o senhor chega a comprar, fazer... Total. Compro na internet, vou no mercado comprar, em sebo, em todo lugar. E também quem quiser fazer doação, eu aceito. Eu queria aproveitar que a gente vai entrar agora no mês de maio, faltando um mês para começar a jornada do São João. Já está o planejamento do São João já encaminhado? Tá caminhando bem. Eu acho que, inclusive, essa semana a gente deve ter uma reunião nova para praticamente fechar tudo. Mas lembrando, o nosso São João ele ficou marcado, inclusive, por ser um São João muito tradicional. Então a gente tem Citridade, Rio Branco, além de outros polos na cidade. E vocês podem esperar mais uma vez um São João de muito sucesso e principalmente de muito forró.
muito obrigado pela sua presença do senhor aqui. Eu acho que foi O senhor, pelo amor de Deus, não me chama o senhor, não. Não, mas é porque você é questão de respeito. Sempre trata dessa forma. Tudo bem. Você com, olha, dois velhos aqui, a vida toda foi dessa forma, tratar da forma como deve ser tratada. Eu agradeço a sua presença aqui. Eu acho que foi bom porque você deu uma elucidada no geral, né? E se despeça aqui do nosso podcast hoje. Obrigado, eu queria agradecer a vocês. Eu acho que é um programa excelente. Vocês que são jornalistas de alta qualidade, né, que vão poder fazer um debate equilibrado, seguro, fiel, enfim. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui. Dizer que estou extremamente animado, trabalhando muito por nossa cidade e que é uma alegria sempre que possível poder compartilhar, tirar dúvida, ouvir crítica, inclusive, que é sempre saudável para quem quer acertar. E vocês vão me ver na rua, trabalhando muito pelo Recife e principalmente assumindo compromissos que a gente tem a capacidade de poder honrá-los aí nos próximos anos. Ok, prefeito. Muito obrigado pela presença. Ricardo, obrigado também. Pois é, vamos para a próxima Vamos. dose dupla. Gostou? Curta o nosso YouTube, curta as nossas redes sociais. E na próxima semana nós vamos ter o prefeito de Salgueiro, Fábio Lisandro, que ele vai falar sobre a Transnordestina. Até mais. Valeu.